Olá, o meu nome é Rodrigo Ferrari. Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu tô fazendo esse vídeo porque finalmente chegou um livro que eu pedi, que eu tava esperando lançar faz tempo, da Ana Caroline Campagnolo. Chama Feminismo, Perversão e Subversão. A Ana, ela é agora deputada, tem aqui uma imagem dela. Ela ficou famosa quando aquela história da escola sem partido começou a ganhar proeminência porque ela foi discriminada, ou a história dela era que ela tentou fazer mestrado, a professora dela era feminista, ela era cristã, as amigas viram um monte de post antifeminista, contaram pra professora, daí a professora veio cobrar satisfações dela, elas acabaram brigando e ela desistiu do mestrado e foi lá denunciar na escola sem partido e virou uma das porta-vozes da história toda. Eventualmente foi eleita. Mas eu conheci ela de antes disso, ela tinha um grupo de estudos antifeministas que na época eu entrei, era o único grupo que eu conheci, tipo, de todos os grupos que tratavam da questão, sejam feministas ou antifeministas, foi o único grupo que eu achei que as pessoas estavam efetivamente lendo coisas e discutindo o conteúdo. Então eu tava lá nesse grupo, e ela fazia uns vídeos sobre isso e tal, e na dela deu uma sumida. E eu sei que o trabalho que ela fez aqui é uma pesquisa bem grande, claramente. Não é uma pesquisa que você precisa ser uma antifeminista, um antifeminista procurando material para suas mitagens. Não precisa ser isso para você gostar desse livro, ele me parece uma ótima pesquisa. O prefácio é pelo Bernardo Kuster, que é um cara que é famoso hoje em dia, mas eu não conheço. Eu vou contar para vocês o que ela fala na introdução. Ela começa a introdução contando o que levou ela a virar antifeminista ou a se interessar por esse assunto. Ela era só uma jovenzinha cristã, numa cidade do interior do sul, aí ela queria ser casta, casar virgem, essas coisas. E todas as amiguinhas dela, todo mundo na escola, ficava tirando sarro dela e falando que nenhum homem vai esperar pra ter relações sexuais. Esse é o problema que ela tá enfrentando aqui. E daí ela descobre, ela não entendia de onde estavam vindo esse monte de ideias que estavam usando pra zoar ela, e daí ela eventualmente descobriu que todo mundo ali, praticamente todos os alunos, eles tinham uma cosmovisão, a mesma cosmovisão que discriminava ela. Mas é interessante porque, assim, é o efeito positivo do bullying, entendeu? Na próxima geração, agora, vai ter um monte de conservador fazendo bullying com todo mundo, e daí vai ter alguma menina que vai ficar revoltada, vai estudar pra caramba e vai fazer um puta trabalho pra refutar os conservadores, e daí, se o trabalho for bom, não importa em que você... qual lado é o seu, se você não tem nenhum lado, você só vai lá e lê o trabalho é bom. A minha primeira descoberta foi a de que eu estava perdendo minhas amigas porque elas estavam se tornando feministas convictas. Daí ela fala da família dela, fala que a mãe dela sempre foi feliz, que o pai dela sempre foi super gentil, ninguém nunca tomou um tapa em casa, fala que ela e a família dela elas subscreviam ao tripé da propaganda feminista: igualdade salarial, direitos civis, combate à violência. E então ela era feminista, ela e a mãe dela eram feministas, mas não, porque ela falou que, apesar disso, ela e a mãe nunca seriam recebidas nos coletivos engajados. Ela sente que existe um teste de iniciação para você poder fazer parte do movimento, que não tem nada a ver com esses direitos, que não tem nada a ver com essa história, que é a adesão à revolução sexual. Ela vê dessa forma. Eu tô interessado nisso aqui especialmente porque tanto ela quanto eu, mais ou menos na mesma época, pensamos algo de podre aqui e a gente seguiu caminhos absolutamente diferentes. Ela olhou pra bagunça que estava acontecendo, porque o fato era o seguinte: a gente tem um monte de escritoras inteligentes, com teorias, e a gente tem um monte de menininha fazendo um monte de merda. Então, como se explica? Cadê a relação entre essas duas coisas? O que ela fez foi: essas menininhas não sabem o que elas estão falando, elas só são idiotas úteis, vamos olhar pros livros, pro cânone, vamos estudar a teoria feminista. O que eu fiz foi o contrário, falar, cara, não tem a desconexão entre essas teorias e o que elas estão fazendo é tão grande que eu não vou olhar pra teoria, que inclusive eu conheço, e vou olhar só para o que elas estão fazendo e tentar interpretar do zero, tentar interpretar sem precisar dos conceitos feministas e sem ter que me render ao que elas estão falando, do que elas querem. Esquece o que elas estão falando que elas querem, vamos ver o que parece que elas querem a partir do que elas estão falando. Aí ela vai avançar, que a teoria do livro dela, o ponto sem livro dela, é fazer esse elo entre o feminismo e a revolução sexual, ou melhor, entre o feminismo como uma manifestação, como auge da revolução sexual. Ela diz aqui, ó: o que toda feminista tem em comum é o compromisso com a revolução sexual. Todas as outras pautas e direitos podem ser usados ou descartados à medida que catalisem ou não a revolução. Ela fala que a Kate Millett fala: o feminismo é a formulação completa e satisfatória dos fins da revolução sexual. Daí ela fala assim: é através da exposição desse projeto de revolução sexual como essencial, que algumas tentaram em vão contestar, que pretendo demonstrar a verdadeira identidade do movimento feminista.
a qual tem mais a ver com engenharia social e subversão cultural do que com o reconhecimento dos direitos civis femininos. E o caminho que ela toma para fazer isso também não é muito ortodoxo. Ela não usa a divisão que as meninas fazem entre 3 ondas, que eu também acho bem idiota, mas ela faz uma divisão arbitrária diferente entre 5 fases, porque ela fala que o problema dessas 3 ondas é que dá a impressão de que o feminismo teria tido idas e vindas, que ele fez umas coisas, daí sumiu, daí voltou. E para ela, ele sempre continuou funcionando por default, e não teve nenhum retrocesso. Tá no mesmo movimento desde que ele começou, e começou, segundo ela traça as origens dessa história toda ao século XV. Ela fala do livro Cidade das Mulheres, de Christine de Pisa. Eu já dei uma olhada nesse livro, mas eu não lembro mais. Eu lembro que, eu suponho, eu não li o livro ainda, eu tô lendo só a introdução. Acabou de chegar. Mas eu acho que tem a ver com os primeiros tratados sobre as boas maneiras que as mulheres faziam, que começavam já a tentar botar o homem na linha. Que é... Então, eu já vi outros caras vendo também desta forma. Tem um número muito limitado de obras antifeministas, e as duas abordagens possíveis geralmente remontam a 2 coisas. Ou conservadorismo, então você denuncia o feminismo através do conservadorismo, ou tem gente que vai chamar isso de masculinismo, mas eu acho esse termo meio estúpido. Uma abordagem que acusa o mundo de ginecocracia, de ginocêntrico. Então, seria uma abordagem que vê também no conservadorismo uma outra forma de sacrificar o homem. Um mundo misândrico, um mundo que trata o homem como descartável e tudo mais. Mas enfim, daí ela fala ela divide em 5 momentos. Daí esse primeiro momento seria o da inserção da mulher no mercado de trabalho e na política. O segundo momento é quando vira uma coisa mais sexual, que é depois dos anos 60, que ela descreve nos seguintes termos: o início da reprodução feminina dos vícios masculinos, promiscuidade, imoralidade sexual e irresponsabilidade paterna. No terceiro capítulo, ela diz que apresenta a consagração da revolução sexual como inconteste objetivo do movimento feminista. Depois ela fala do ódio contra o cristianismo, de como o feminismo combate a cultura ocidental e é contrário ao feminismo, quer dizer, e é contrário ao cristianismo. Ela também fala que ela apresenta brevemente a vida infeliz que algumas feministas levaram a fim de demonstrar a necessidade de uma reação ou fuga para longe desse movimento. Outro ponto em que ela também fez a mesma coisa que eu é que o que ela quer fazer é desvendar a verdadeira intenção do movimento feminista. E eu tava também nessa intenção, mas não do movimento feminista, daquilo que as meninas estavam chamando de movimento feminista. Então eu queria saber a verdadeira intenção, ou o que estava por trás dessas bagunças que as meninas estão fazendo aí hoje. Esse era o centro da minha pesquisa. Quanto que isso tinha a ver com o que uma mulher escreveu no século XVII, eu precisaria ver depois. Eu não assumi que vinha daí. E a minha análise me levou a achar que todas essas histórias do passado, elas servem como mitos. Elas não são a razão, elas não são a causa desses movimentos. Esses movimentos acontecem espontaneamente e eles grudam a eles o que quer que tenha de representação simbólica à disposição que mais faça sentido. E ela termina a introdução fazendo uma afirmação bem categórica aqui: o feminismo é um movimento político que contribui para o desentendimento e a crescente amargura entre os sexos, acelera a desagregação familiar, induz a eterna insatisfação e a libertinagem sexual, valendo-se para isso de discursos sofistas, pesquisas fajutas e manchetes tendenciosas, geralmente às custas do dinheiro de contribuintes alheios ou contrários a tais objetivos. Mas é isso, até a próxima, bom dia e, se possível, deixe um comentário.